Jorge Jesus, Dorival Júnior ou Sampaoli? Para você, quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Porque a imprensa esportiva noticiou o seguinte, de que o Flamengo precisa de um técnico urgente após perder para o Maringá, um time que recém subiu para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo demonstrou que está totalmente apático, sem motivação para jogar e fez o maior vexame praticamente da história aí do Flamengo. Nós vamos aqui analisar os comentaristas trazendo as informações do Flamengo e o Jorge Jesus, que abriu o jogo para o Fenerbahçe, que quer voltar a treinar o Flamengo. Então nós vamos aqui analisar, porque o Jorge Jesus ainda tem 1 mês e meio de contrato com o Fenerbahçe, precisa cumprir esse contrato, ou o Flamengo pagaria a multa para trazer o bom velhinho de novo aí pro Flamengo. A decisão está nas mãos do Flamengo, da diretoria do Flamengo. E agora chegou o momento da torcida do Mengão começar a se mobilizar nas redes sociais e pressionar a diretoria para contratar um novo técnico urgente. Se esperar mais, vai piorar, porque a Copa do Brasil praticamente já está entregue. Porque para reverter, o Flamengo precisa tomar 3 gols, mas sem técnico vai ficar difícil. Vimos ontem na partida lá, o Flamengo praticamente ficou na roda, tomando o olé do Maringá. Então chegou o momento agora da torcida pedir. Você é a favor da volta do Jorge Jesus de forma urgente? Deixa o like no vídeo e escreva aí nos comentários aí, eu quero Mister de volta. Ou escreva qual o técnico ideal que você acha para o Flamengo. Cresce esse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. O Grêmio Maringá. O Grêmio Maringá ganhou da União Soviética, o Willie Davids. O Grêmio Maringá foi campeão de 77, quebrando uma sequência do Coritiba. Mas aí aquele time várias vezes faliu, né? Ele era Grêmio de Esportes, Grêmio Esportivo, depois Grêmio de Esportes. Aí a cidade ficou órfã. E houve muitas tentativas de outros Maringás. Desde os anos 90, vários Maringás. O velho Grêmio voltou, está tentando a volta para a primeira divisão. E esse Maringá, que é o Maringá Futebol Clube, ele precisa recuperar esses laços com a cidade. Isso é uma tentativa de muitos anos. E esse é um clube jovem, 2010. É, um clube jovem, anos. veio da terceira divisão, já foi vice-campeão paranaense, né? E esse Maringá, com toda essa história contada sempre com toda a elegância e sabedoria do professor Celso Zelt, fez o que quis para cima do Flamengo, deu até o Lé. Mário Jorge, que não é o Mário Jorge Zagallo, mas é o Mário Jorge, interino técnico do Flamengo, falou depois do jogo. Nós vamos acompanhar o Mário Jorge, depois teremos a análise de Rafael Prats, o tático, sobre o que aconteceu ontem. Vamos ver. O resultado difícil, né? Um resultado que machuca a gente. Mas a gente vai tentar reverter no jogo de volta. Esse grupo já mostrou que tem condição de fazer. Esse grupo tem muita força. Esse grupo é o atual campeão dessa competição que a gente sai atrás. Mas eu acredito muito na capacidade desse grupo de reverter esse cenário. Eu não fico muito à vontade em ficar promovendo Taça Guanabara a título. Então, sem contar até a Guanabara, Pereira, né? Contando Supercopa, Mundial, Recopa e Carioca. São títulos pesados, né, Prats? O que aconteceu, Prats, na sua visão? O Abel, o Maringá dominou a partida quase o tempo todo, né? A opção do Mário Jorge em jogar com um zagueiro a menos, teoricamente um meio-campista a mais, né? No caso do Everton Ribeiro e Gabriel, Pedro e Everton Cebolinha à frente, o que acontece e tem chamado muito a atenção, a gente viu muito nesses jogos de Copa do Brasil no meio de semana, que a rotação de um time muito acima da rotação do outro. O Maringá parecia jogar a 200 por hora e o Flamengo a 20. Além disso, organização. Muito bem montado. Muito organizado, muito bem montado. A gente viu no Paranaense, né? Até a semifinal parou no Atlético, que venceu com dificuldades, inclusive aí no Willie Davis. Então o Maringá dominou a partida amplamente, né? E chamou a atenção a letargia do Flamengo, né? Um time que tem dificuldade, alguns erros técnicos de passe. O Gerson fez um jogo de novo, por exemplo, muito apagado no meio-campo. E o Flamengo tentando entender o que o jogo pedia contra um time muito mais rápido e um time muito organizado como o Maringá. 2-0, me parece que refletiu bem o que foi o jogo. E até quando o Serginho faz o segundo gol, dá a impressão que se o Maringá mantivesse aquele ritmo, poderia ter feito mais gols. É que o Maringá também, com 2-0, com a vantagem que tinha, começou a marcar até um pouco mais no próprio campo. Mas uma vitória absolutamente merecida do Maringá, leva vantagem para o Maracanã. Greiler Pires, por que o Maringá estava numa rotação e o Flamengo em outra? O que acontece com o milionário, campeoníssimo, badalado Flamengo?
Não, então, de um lado você tem uma equipe desorganizada, uma equipe sem identidade, que não conseguiu com o Vitor Pereira ter uma configuração mínima confiável, em que o torcedor olhasse para o campo e falasse: esse é o Flamengo de 2023. Então esse Flamengo não existe. Taticamente é um vazio, o Flamengo hoje tem pouquíssima, eu diria até nenhuma identidade. Então é um time desfigurado, como equipe. Do outro lado, você tem um Maringá que tem um trabalho minimamente estruturado, minimamente por causa das condições. Se a gente compara a estrutura do Maringá com a do Flamengo, há um abismo, mas esse abismo foi reduzido porque houve pressão de torcida, houve competência da diretoria em manter um jogo na cidade, mas existe um trabalho técnico ali. A gente olha para o banco do Maringá, enxerga o Jorge Castilho. O Jorge Castilho é um cara que está no clube desde 2020, começou como auxiliar, foi promovido a técnico do time principal, ele sobe com o Maringá para a primeira divisão do Campeonato Paranaense, ele faz um trabalho de estruturação do clube e a gente precisa exaltar... Desde quando ele está, você falou? 2020. Então, e aí... Continuidade, né, amigo? Mas como um clube desse vai competir minimamente com um gigante como o Flamengo? Com estrutura, com um trabalho de longo prazo... confiando nesse trabalho. A gente elogiou o Água Santa aqui, porque contratou um técnico jovem, competente, e a mesma coisa com o Jorge Castilho. É um cara que está recebendo oportunidades, um treinador preparado, que tem feito cursos da CBF, mas ele sai... Não, e ele tem uma história curiosa. O Jorge Castilho, ele sai do Maringá no ano passado, porque o Maringá não tinha calendário para o ano inteiro, só o estadual, foi vice-campeão. Ele vai treinar o Ipatinga no módulo 2 do Mineiro e sobe o Ipatinga para a primeira divisão. Mas antes de treinar o Ipatinga, ele trabalhava como motorista de aplicativo. Porque a realidade desses clubes é essa. Quando não tem calendário, o profissional precisa se virar. E acontece até com muitos jogadores. E o Jorge Castilho, se mostrando um técnico competente, foi valorizado pelo Maringá, é trazido de volta, leva o clube a uma semifinal. Então a gente não pode... E o resumo do que você está dizendo foi o confronto de um time que tem o mesmo técnico há 3 anos, pelo menos, contra o outro time que nos últimos 3 anos teve 7 ou 8 técnicos. Não, Esse que teve 7 ou 8 técnicos tem um orçamento trocentas mil vezes maior. Tem mais estrutura, tem mais tudo. Só que é uma bagunça, né? Todo o mérito do mundo para o Maringá, mas o Flamengo não tem o direito de perder um jogo desse jeito. Não tem. Não tem o direito de se descaracterizar desse jeito. Mas já estava descaracterizado. Ontem ainda voltou um pouco da escalação tradicional, esqueceu o negócio dos 3 zagueiros. Gente, esses profissionais, eles têm que ter o mínimo de reserva de capacidade, de reserva de jogo, para... Eu não digo o resultado do jogo, porque resultado em futebol, como diria Fernando Diniz, a gente não controla. A atuação, desempenho do time, pelo menos o desempenho. Tem que haver. Ontem o Flamengo foi nada. Se não fossem os lampejos, chega uma hora do jogo, o melhor momento do Flamengo, que Gabigol e Pedro tentam resolver por si, com as suas triangulações sozinhos. Aí eles cansam, é muito pouco. Mas, prof... Muito pouco. A gente está falando de um esquema profissional, de um esquema de muito investimento, não tem justificativa. O Flamengo não tem o direito de jogar tão pouco, como o Corinthians não tinha, como o São Paulo não teve essa semana. Eu entendo que poderia ter jogado mais, mas isso daí também é um recado para os dirigentes que acham que time joga sozinho, que time não precisa de treinador, que não precisa estruturar um departamento de futebol. Então, por mais milionário que o Flamengo seja, um orçamento de bilhão hoje, não adianta só colocar os caras em campo, juntar Pedro e Gabigol, como fez o Mário Jorge, e acreditar que a coisa vai... Para um jogo, sim. E ficar trocando de técnico a cada 6 meses? Para médio e longo prazo, o bicho pega, tudo bem. Não adianta para médio e longo prazo, mas me desculpe, do chão não pode passar. Pelo tanto que ganham. Essa atuação de ontem, o que eu estou entendendo que o Breyer está dizendo, eu concordo com ele, é consequência de tudo isso que vem acontecendo. Tudo bem. Muda de técnico toda hora, muda o esquema toda hora, muda o pensamento do jogo. Isso confunde a cabeça do jogador. Mas o professor fala aí, Abel, me parece o seguinte, por mais, e o Flamengo tem muitos problemas em relação a como está tratando o futebol, sem dúvida alguma,
Mas é que não dá para justificar passar 50 minutos sem chutar o gol do Maringá. É isso. Sem acertar o gol do Maringá. O Flamengo no segundo tempo não acertou o gol do Maringá. Como aconteceu com o Corinthians, como aconteceu com o São Paulo, acho que a gente está banalizando muito essas folhas de pagamento. Mas o que o Não Breler dá. falou Quem também tem que são contar. dirigentes. É um time organizado, o Maringá. Ah, sim, isso sem dúvida. Não tem, mas mérito, não tem as Maringá. grandes estrelas que tem o Não, Flamengo Maringá e outros tem muito times. mérito, Mas tem É o valor, mesmo claro. mérito do Remo, é o mesmo mérito do Água Santa que chegou numa final de Paulista, é o mesmo mérito do Ituano, mas o que eu estou querendo dizer é que o nosso nível de exigência está muito baixo. Nós estamos indo para o pré-sal de gente que ganha bem para desenvolver um mínimo de futebol que não está aparecendo. Não, mas pode ganhar milhões. Se não existir um trabalho organizado, o potencial para um jogo, para 90 minutos. Não, mas ninguém tá querendo o título. Mas é 90 minutos para levar a sério uma competição como a Copa do Brasil. Não, mas olha o retrato do Flamengo nessa temporada. Foi um Flamengo que foi dominado e perdeu jogando pior que o Al Hilal. É um Flamengo que não consegue competir com adversários mais frágeis. E a gente viu várias vezes, até naquele 0-0, se não me engano, no Madureira, no Campeonato Carioca. Sim. Foi um Flamengo muitas vezes envolvido. Então não é um roteiro de um jogo só esse. Isso daí é um retrato de uma temporada mal planejada. E aí, um ponto tem a responsabilidade dos jogadores. Mas até que ponto essa bagunça no departamento de futebol não interfere no desempenho deles? E para mim interfere porque eu vejo hoje um Flamengo em que mais da metade do elenco está mal fisicamente. Mais da metade do elenco. Consigo citar vários jogadores que não estão inteiros. O Gabigol, que começou bem a temporada, parece que já não tem força física, não tem arrancada, não tem potência para finalizar. E são vários. Aí eu incluo Davi Luiz, Varela mal fisicamente, Arrascaeta no departamento médico. O Gerson ontem até tentou competir mais. Foi um dos poucos. Se a gente tiver de salvar alguém ali minimamente, o Gerson se encaixa. Mas são muitos jogadores abaixo da forma física ideal no momento de temporada em que deveriam estar voando. E isso aí começa, para mim, com um planejamento muito equivocado do departamento de futebol. Então, não dá para acreditar que esse Flamengo, com o dinheiro que tem, com o elenco que tem, vai jogar sozinho. Esse desempenho do Flamengo contra o Maringá tivesse sido fora da curva, a gente falaria, esses jogadores, o jogador não tem de jogar mais, não dá para oscilar dessa maneira. Mas é um Flamengo, em 2023, o Flamengo é isso aí. Mas então tem que parar tudo. O erro começa no final de 2023 com a soberba dos dirigentes do Flamengo. 22, desculpa, porque 23, o final ainda não chegou. Obrigado, Brei. Então eu vou repetir. Começa o grande erro, que a gente já falou 1000 vezes aqui, com a demissão do Dorival Júnior sem nenhuma justificativa. Pode ser o Marcos Braz vir convocar a coletiva para explicar o que ele já tentou explicar várias vezes. Eu não consigo entender. Às vezes, quando o time está mal, é derrotado ou perde o campeonato, eu já não concordo com demissão de técnico, porque nem sempre trocar o técnico é a solução. Às vezes é. No Brasil, a maioria das vezes não é. E o time que acabou de ganhar a Libertadores e Copa do Brasil demite o técnico não renova, vai buscar outro, sem explicação nenhuma. Começou aí a bagunça, que dura até hoje. E aqui ninguém é oportunista não, que a gente está falando isso desde dezembro. Estamos falando isso. É uma bola cantada. Podia ter dado certo, podia ter colocado uma coisa melhor no lugar. Mas foi um risco muito grande. Eu só acho que a estrutura do futebol profissional hoje envolve tantos bilhões, tanta coisa, que é inadmissível. Não pode estar abaixo do pré-sal como está. Não pode. Um mínimo tem que ter. Um mínimo de jogo, um mínimo de desenvolvimento durante as partidas, que o resultado não seja positivo. Mas não pode ser. Isso é coisa de time amador, gente. Isso é coisa de time amador. Dizer que os caras estão fora de forma, dizer que ninguém consegue resolver um pouco de jogo só, de desenvolvimento de jogo. E eu estou colocando o Flamengo dentro de um balaio de vários outros clubes brasileiros. A gente está normalizando muito isso aí. Não, mas o balaio é diferente, porque ali tem mais time, tem mais elenco, tem mais investimento. Tem mais barulho também, né? O Flamengo tem um barulho político. Mas eu estou com o professor terrível. Em uma situação, eu concordo com o Breler em relação a ele ponderar. É uma vitória que é um prêmio a um clube que está muito mais organizado hoje, que teve muito mérito para jogar, que estudou o Flamengo, que soube jogar, que dominou o Flamengo em Maringá ontem. Agora, que é muito difícil a gente explicar que um elenco do Flamengo, por mais problemático que esteja, por mais problemas que tenha, dentro e fora de campo, não conseguir arrematar o gol, não acertar o gol do Maringá em 50 minutos, é difícil para explicar. A gente pode falar aqui da parte tática, da parte técnica, da parte física. Agora, o Flamengo não acertou um chute ao gol. Chutou no segundo tempo, mas todos os arremates
fora do gol. Então é difícil para explicar. Mas que esse grupo de atletas não conseguiu acertar o gol do Maringá durante 50 minutos, não é fácil de explicar, não. Mas uma coisa, depois de jogos como esse, é muito fácil para o torcedor apontar o dedo e falar: o Gabigol não está jogando nada, o Gabigol não marca 10 jogos, o Gabigol não está bem fisicamente. O Gerson poderia estar rendendo mais, o Davi Luiz está entregando. É muito fácil individualizar isso, fazer um pacotão e esses caras não servem mais para o Flamengo. Agora, o mais complexo é explicar por que esses bons jogadores que o Flamengo tem, e é inegável, se a gente nome por nome, o Flamengo continua tendo um grande elenco. Por que esse grande elenco não está jogando bola? E aí vem, para mim, que é a explicação estrutural. E o Celso... de técnico toda hora, amigo. Já cansamos de falar. Mas não só de técnico. O time que vai para frente muda de técnico toda hora. Acabou de ser campeão, muda de técnico. Esse mudou errado. Chega na final, perde na prorrogação, muda. Renato não serve. Antes do jogo, o Renato já tem que ir embora. Rogério Ceni, campeão brasileiro, não serve pra gente. É que eu acho que... Quem é que serve? Eu acho que é um problema até maior, por isso que eu citei outros clubes grandes aqui. O futebol, a gente está normalizando muito essa coisa, está se rasgando dinheiro, porque não é possível ter... Mas no Flamengo se rasga. Essa turma com esses salários, com essa exposição de mídia. Reconheço todos os méritos dos pequenos, então, mas os grandes não podem estar tão abaixo do Qual a explicação para você? Porque eu acho que a gente está banalizando essa desorganização, essa grande bagunça que são os clubes. Não estamos banalizando. O Breyer está falando exatamente isso. Você não está entendendo o que o Breyer está falando? O futebol está banalizando. O futebol está banalizando. A gente está vendo isso com muita naturalidade. Entendi. Eu acho que está na hora de dar um ponto final nisso. Estão rasgando dinheiro. Todos estão rasgando dinheiro. O Flamengo está rasgando mais dinheiro, inclusive porque tem mais dinheiro. Mas o meu ponto, Celso, é que a responsabilidade maior, nesse momento, não é dos jogadores. Não é de quem entra em campo. Não é de quem entra em campo. Seria muito conveniente a gente sair espinafrando aqui jogador por jogador. E eu tenho minhas restrições com vários no Flamengo. Para mim, o Varela é um jogador muito abaixo do que o Flamengo pede hoje, não entregou desde que foi contratado, tem esse problema na lateral. O Davi Luiz não tem jogado bem, faz uma péssima temporada até aqui. Tem vários jogadores que a gente pode pontuar e ter ressalvas. Mas ainda assim, com esse grande elenco, é inadmissível o Flamengo ter por trás uma estrutura amadora. E essa estrutura amadora contribui para essa temporada decepcionante até aqui. E pode ser, pela potência financeira, pelo poder desse elenco, a capacidade do Flamengo chegar no meio do ano e contratar mais bons jogadores, que o Flamengo termine a temporada como terminou no ano passado, com títulos. Mas se ficar nesse círculo sempre, o Flamengo é um clube com a estrutura que tem hoje para ser estável, para estar sempre brigando no mais alto nível e por todos os títulos e competindo bem. Uma coisa é você perder o Mundial, perder Campeonato Carioca, perder Supercopa, jogando bem, competindo e olhar e falar, o adversário foi mais competente, teve mais sorte, mas a gente jogou, a gente competiu. Isso não está acontecendo com o Flamengo. E não acontece porque a diretoria do Flamengo é soberba. A diretoria do Flamengo acredita que só botando dinheiro, só botando grana e deixando o treinador fazer o que quiser, a coisa vai resolver. E quando não dá certo, demite, traz outra comissão técnica, outra ideia. E quando dá certo, demite e traz outro. Né? Também. Então boa, professor. Essa soberba misturada com incompetência no futebol mostra o Flamengo que a gente vê em 2023. Um Flamengo inadmissível. E aí eu concordo plenamente, Celso. Quando você tem tantos bons jogadores, jogar dessa maneira que o Flamengo está jogando, mas não é só por responsabilidade de quem entra em campo. A principal responsabilidade está com a caneta de Rodolfo Landim, presidente, e Marcos Braz. A cobrança maior tem de ser para esses caras que não têm sabido jogar com esse poderio financeiro do Flamengo e transformar um clube, né? O Flamengo já é uma potência, mas numa potência estável, que seja todo ano competitivo e que tenha uma identidade por trás, que tenha uma estrutura de futebol que permita ao Flamengo, quando trocar de técnico, ter ali uma memória tática, uma memória de trabalho. Então, aí é difícil. Trocando de técnico toda hora, mas os técnicos pensam diferente, amigo. Mas toda vez que sai um técnico do Flamengo, é terra arrasada. No Atlético Paranaense, por exemplo, que também troca muito de técnico.
Chega um treinador lá, ele já sabe como o clube trabalha, ele já sabe que ali existe uma filosofia de futebol. Então, mesmo trocando nomes, ali existe uma estrutura, porque o Atlético se preparou para isso e por isso compete com os grandes. Então, não dá para um clube como o Flamengo ter uma estrutura tão amadora, uma estrutura que minimiza o aspecto tático, o conhecimento, a ciência. Então, isso para mim é o mais inadmissível, que essa diretoria do Flamengo acredite que só elenco ganha jogo. Então tá aí, pessoal. Tá aí, a situação tá cada vez mais complicada no Flamengo e chegou o momento da diretoria fazer alguma coisa. É urgente a contratação de um novo técnico. Se o Flamengo continuar assim, pode perder praticamente a temporada inteira. Então, nação, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.